Bom dia, meus alunos do nonos anos, principalmente em relação ao pessoal do nono ano A, que a gente do octogonal, nós tivemos aquele problema, né, tecnológico aí da nossa aula essa semana e a gente ficou meio que prejudicado. Mas isso não é um prejuízo que não possa ser contornado, eu vou contornar esse prejuízo para vocês agora, para que ninguém fique no prejuízo, tá certo, meus amigos? Bom, essa semana nós começamos a tratar filosoficamente, mais aprofundadamente, da questão da felicidade, né? A gente tá trabalhando no tripé da existência humana, onde a gente já passou pelo amor no primeiro momento, depois nós passamos pelo pilar da morte e agora estamos passando pelo pilar da felicidade. Aonde no primeiro momento que nós trabalhamos no pilar da felicidade, eu deixei que vocês trouxessem algumas ideias, algumas visões mais sustentadas no senso comum, né? Das pessoas comuns. Eu acho que o mundo ele é feito realmente das pessoas comuns, né? É eles que fazem o mundo girar, eles que fazem o mundo funcionar. Então a visão que eles têm não deve ser desprezada. Não é porque não tem uma formação acadêmica, não é porque não tem uma formação escolar, que aquela sabedoria, aquele conhecimento não deve ser respeitado e valorizado. Muito pelo contrário. Às vezes eles têm muito mais conhecimento e sabedoria do que nós, que temos diplomas, entende? E foi então nós começamos a conversar sobre a felicidade exatamente nessa perspectiva do dia a dia das pessoas comuns, da pessoa da padaria, da pessoa que limpa nossas casas, das pessoas que cuidam das pessoas comuns. Pessoas comuns. Aí eu fiquei nessa aula dessa semana de trazer os questionamentos mais filosóficos pra gente, né? Vocês vão lembrar que uma das perguntas que eu fiz para vocês é se a felicidade existia ou se ela era apenas uma invenção dos seres humanos, né? Uma ilusão. E aí vocês conversaram bastante, caminhando para o lado, como se realmente ela não existisse, ela fosse uma ilusão. O interessante da ilusão é que quando a gente está dentro dela, a gente não percebe que ela é ilusão. Ela é uma verdade, ela é uma realidade. E quem te garante que a sua realidade realmente ela é o real, né? Então são coisas que nos fazem angustiar. E aí, como é que nós trabalhamos então essa semana de forma mais filosófica essa problemática da felicidade? Bom, nós trabalhamos mais filosoficamente de que maneira? Trabalhamos a partir de um mito, coisa que eu não fiz quando a gente trabalhou o amor, né? Quando a gente trabalhou a questão da morte, mas eu vou fazer agora com a felicidade. Nós trabalhamos com a questão do mito do Édipo Rei. Édipo Rei é um mito muito conhecido, onde as pessoas costumam ver nele uma espécie de castigo por você querer fugir do seu destino ou querer ver o futuro. Eu não olho por esse lado, sabe? Eu acho que o mito do Édipo, ele tem muito a ver com felicidade, muito mais do que com tragédia, com castigo. Eu acho que essa pegada mais punitiva, mais apocalíptica das coisas, eu acho que ela não ajuda muito as pessoas a verem, a se ver dentro daquilo. Porque se eu olho para um mito e já vejo no mito que ele é uma desgraça, eu não quero nem me ver dentro dele, entende? Então é interessante quando a gente consegue inverter esse olhar mais cataclísmico, né? As pessoas ficam já estão vivendo uma época tão cataclísmica, então para quem colocar mais sofrimento, mais desespero nesse momento, né? Não há necessidade disso. Então o mito de Édipo Rei é um mito bastante conhecido. Resumidamente, ele é um mito onde o rei Lion, que era o rei de Tebas, ele ia casado com uma mulher muito bonita também, chamada Jocasta. Ele, durante a gravidez dela, o Lion vai a um oráculo e ele pergunta para esse oráculo qual seria o destino do filho dele, né? E é interessante que a gente também vai em oráculo, tá? Mas oráculo é coisa da antiguidade. Não, senhor. Nós vamos em oráculos muito piores do que os da antiguidade. Porque os da antiguidade, muitas vezes, eles davam respostas que traziam esperanças, traziam acalento. E nós vamos a um oráculo, dependendo do que ele fale para você, ele detona a tua felicidade naquele momento. O oráculo que a gente mais frequenta chama-se médico. E o médico aí é um oráculo, meus amigos. Porque dependendo do que ele vai te dar ali como notícia, como resumo dos seus exames ou da sua consulta, ele pode tornar a sua vida extremamente feliz ou extremamente triste dali para frente. Então, ir ao médico aí é um oráculo. Só que naquela época os oráculos não era bem essa coisa científica, né, que nós usamos hoje em dia. Então ele vai e pergunta para Pitya. Pitya era a mulher que fazia lá as previsões, né, falava como acreditavam os antigos, que os deuses falavam pela boca delas. É por isso que elas tinham que ser virgem, castas, e jamais teriam o corpo delas maculado. Porque isso desde a antiguidade. Deus não falaria pelo corpo sujo, pelo corpo maculado, segundo os antigos, né, na visão deles lá. E aí a Pitya avisa para Lion, olha, o seu destino aqui está meio complicado, meus. Aqui está dizendo o seguinte, que o teu filho vai nascer, realmente vai ser um filho homem, como o seu tanto deseja, só que tem um problema. Ele vai matar você e vai casar com a tua mulher. Como assim, Pitya? Ele vai matar o pai e vai casar com a mãe. Bom, a partir do momento que Lion teve aquela revelação, com certeza a vida de Lion não foi mais a mesma.
E aqui nós temos uma lição sobre felicidade. Nós temos que ter muito cuidado sobre o que a gente pergunta e para quem a gente pergunta. Porque dependendo da resposta que essa pessoa nos der, ela pode detonar com a nossa felicidade, com o nosso estado de paz, de espírito. Nós temos que ter muito cuidado a quem e o que nós perguntamos. Porque nesse momento lá eu volto para casa, ele não conta para Jocasta qual foi a previsão do oráculo, e aí ele vê a barriga da mulher crescer, e todos os dias ele fica lembrando da previsão do oráculo. Esse menino vai crescer, ele vai matar você e vai casar com a mãe dele. Então imagine o sofrimento e a angústia que esse homem criou para ele mesmo. Vocês começam a observar que o sofrimento dele, a perda da paz dele, não está no momento presente, ele jogou ele para o futuro. É uma coisa que ainda vai acontecer, que não aconteceu, mas ele já está sofrendo desde agora. Tudo por causa de uma pergunta. Tudo por causa de uma pergunta. E aí o menino nasce, quando o menino nasce, ele, como rei, ele pega a criança e entrega para as criadas. Fala, leve e mate esse garoto. Ele não pode viver, mate. E aí as criadas saem para cumprir a ordem. Só que o coração feminino ele não é um coração tão sanguinário quanto o coração masculino. Gente, algumas coisas não tem a ver com feminismo, não tem a ver com masculino. Não é isso, tem a ver com naturezas específicas de um gênero e do outro. Se ele tivesse entregado essa criança para um soldado, tinha matado ela sem problema nenhum. Ele cumpriria a missão dele, ele foi treinado para matar. Agora ele entregou para criadas, foi criado para cuidar, para proteger. Eles iam matar esse bebê? Claro que não ia. E aí deixaram esse bebê pendurado numa árvore, já que elas não conseguiram matar o bebê, deixaram pendurado na árvore e voltaram para o palácio. Ele falou, e aí, mataram? Matamos. Sangrou? Sangrou. Beleza? Beleza. Tá. Ultimamente ele não morreu. Enquanto ele estava pendurado, passou uma caravana de mercadores. E os mercadores tiram a criança lá da árvore amarrada e levam para a próxima cidade, que era a cidade de Corinto, que eles estavam indo. E chegando em Corinto, a rainha também não tinha filho. Nem o rei. Aí ele entrega o bebê para a rainha, de presente. E a rainha cria como se fosse filho dela, como se fosse filho real. Ele cresceu, então Édipo cresce achando que ele é realmente filho daquele casal. E está tudo bem, tudo perfeito. Uma vez que ele não sabia a história dele, então a felicidade estava reinando na vida dele. Vocês começam a perceber que muitas vezes a forma que você tem de ser feliz é ignorar algumas verdades, algumas informações, alguns conhecimentos, porque nem tudo que a gente conhece é importante para a nossa felicidade. Às vezes, um pouco de ignorância é importante para sermos felizes. Ignorar algumas coisas, ignorar alguns fatos, ignorar algumas existências, né? E aí ele ignorava tudo isso sobre a vida dele. Até que um dia, ele estava no bar, taberna, porque bar é uma coisa mais moderna. Estava numa taberna, estava tomando vinho, e chegou um homem e fala para ele, você é um filho bastardo, você não é filho do seu pai. Aquilo naquela época, quando você chamava alguém de filho bastardo, é como se você falasse, você é um filho amaldiçoado. Isso tinha um peso horroroso, entende? Hoje não, hoje ser filho bastardo, tô nem aí, a pessoa não se abala muito com isso, né? Dói, mas não como naquela época. E aí o que acontece? Ele fica com aquilo na cabeça. Por quê? Porque naquele momento, aquele homem plantou na cabeça de Édipo uma dúvida. Senhores, essa é uma outra coisa que tira a nossa felicidade. Dúvida. Todas as vezes que você tem dúvida sobre alguma coisa, você tem a sua alma triturada, a sua paz, o seu equilíbrio. Então a dúvida ela não faz bem, entende? Não faz bem. Então ele ficou com aquela dúvida, será que eles não são meus pais? Será que eles não são? Será que eu sou filho bastardo mesmo? Que história é essa? É mais ou menos o que muitos de vocês enfrentam. Vocês têm dúvidas sobre a vida de vocês, sobre coisas na história de vocês, vocês sabem o que Édipo está enfrentando. São dúvidas existenciais. Não é uma duvidazinha de quem ganhou o campeonato, quem viajou para onde. Não, velho, isso não são dúvidas relevantes. São dúvidas sobre a nossa existência. Elas nos perturbam. E aí ele vai onde? Ele vai no oráculo. Ele vai a um oráculo, que era onde os antigos iam. Né? E aí ele pergunta para Pitya qual era a história dele e qual a família dele. O importante é que você também tem que saber fazer a pergunta certa. E aí ele fez a pergunta certa. Qual é a história dele e qual a família dele. E aí a Pitya vira e faz a previsão e fala, olha, aqui está dizendo que você vai matar o seu pai e casar com a sua mãe. E como o grego acreditava demais nessas histórias, ele não duvida. Ele simplesmente o que ele faz? Ele foge, vai embora da cidade, nem volta para casa. Só que ele vai em direção aonde? A direção a Tebas, de onde ele tinha saído. Tinha saído de Tebas. E aí ele vai de reencontro da onde ele veio. E quando ele está indo para Tebas, ele encontra um grupo de homens que estavam próximo à cidade, tem uma confusão, uma briga, ele termina matando um desses homens. E aí ele vai direto para Tebas.
Quando ele chega em Tebas, Tebas está sitiada por uma esfinge. Esfinge, aquela que tem na pirâmide do Egito, aquela metade corpo humano, metade leão, né? E aí ela está lá na entrada de Tebas e dá a seguinte determinação: para passar por aqui você vai ter que responder a minha pergunta. Se você responder, você passa. Se você não responder, eu te devoro. O que você decide? Ele fala que se dane, pode perguntar que eu respondo. Olha bem, a pessoa já estava com a vida desgraçada. Na cabeça dele, ele tinha deixado a família para trás. O destino dele era matar o pai e casar com a mãe. Tu acha que um cara deixa se preocupar em responder uma pergunta e ser devorado? Claro que não. O que isso tem a ver com a gente? Às vezes nós estamos tão desgraçados na vida, nós temos tantos problemas na vida, que a gente começa meio que a dizer dane-se para tudo. Não estou nem aí, as pessoas não estão nem aí. Você começa a dizer, desculpa o termo, mas é um lasca-se para tudo. E aí talvez comecem nossos maiores problemas. Né? E aí, tipo, o cara falou que se dane, pergunte, já estou ferrado mesmo. Mas tua pergunta. E aí ela pergunta para ele, só que ele falou, essa pergunta é muito fácil, essa é a resposta. Não vou falar qual é a pergunta, depois vocês podem pesquisar, essa é muito fácil de encontrar. E ele responde a pergunta, ela fica desesperada, e ela se joga no precipício, ela se mata. Professor, o que isso tem a ver com felicidade? Tudo. Tudo. Por quê? Porque você tem as suas esfinges. Você tem as suas esfinges mentais, que ficam o tempo inteiro fazendo você duvidar das coisas, lhe fazendo questionamentos, fazendo perguntas, e que vai moendo a vida da gente, que vai moendo a nossa paz, vai moendo o nosso equilíbrio. Entende? Então nós temos muitas esfinges, e se você não começar a vencer elas o tempo todo, você não tem estratégia de paz as pontas delas e manter seu equilíbrio, ela te vence. Você tem um momento de esfinge prático na sua vida, quando você vai fazer a prova. A prova é uma esfinge. Ou você responde a prova, ou a prova te devora. Entende? Ou você responde a prova ferra contigo. E aí você entende. Então ele resolve esse problema com a esfinge e ele entra em Tebas, mas ele entra como herói. Foi o cara que venceu a esfinge, o nosso herói, o nosso salvador, aquela coisa toda. E aí tinha uma mulher muito bonita, fala, nossa, esse é o herói. É aquele lado, né, velho? Quando você tem alguma coisa de herói, alguma coisa que te diferencia dos outros, as pessoas olham para você com um certo olhar diferenciado. Por exemplo, quando você é músico, né, no caso, eu sei que quando eu tocava em casamento, eu tocava violino, eu observava os olhares que as pessoas olhavam para mim, principalmente o olhar feminino. Entende? Há uma aura de encanto, uma aura diferente, uma coisa de mistério. Eu acho que foi o que ela olhou e viu em Édipo. Pô, o cara matou a esfinge, venceu a esfinge, esse cara deve ser do caramba. E aí ela termina se casando com ele. E aí a vida dele começa a ficar maravilhosa, ele achou que tinha vencido o problema, tinha ficado para trás, estava levando uma vida super feliz, super maravilhosa. Só que de repente, algumas coisas começam a acontecer em Tebas, as coisas ruins. Mortes, doenças, pestes, essa coisa toda. E aí tinha um sábio chamado Tiresias. Sábio Tiresias, ele vai até ao centro da cidade e fala, olha, um homem derramou sangue inocente. E enquanto esse homem não pagar, Tebas vai sangrar. E aí ele era cego, aí ele pega e esbarra no Édipo. Como quem diz, você é o homem. E o Édipo entendeu. Ele vai ao oráculo. E ele faz a pergunta-chave. Eu me livrei do meu destino? Aí a Pete olhou e falou, não, essa pergunta já foi feita há 30 anos atrás. O seu pai já fez. Você não livrou seu destino. Você matou o seu pai e casou com a sua mãe. E aí o que o Édipo faz? O Édipo arranca os próprios olhos. Nossa, professor, mas que coisa mais trágica. Não é trágico. Isso tem todo um simbolismo por trás. Por que ele arrancou os próprios olhos? Isso tem todo um simbolismo por trás disso. Tá? Eu vou dividir o vídeo em duas partes, agora eu vou explicar a relação do mito e a felicidade e a nossa vida, tá? Eu só vou dividir em duas partes para não ficar muito longo, senão fica difícil de passar para o YouTube e passar para o aplicativo de vocês.